C, 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 1, 2, chão, C, São, São 2, São, C, e C, São, São, C, 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 2, chão, São, C, C, 1, 2. Então, pá, já temos o Mourinho, sim senhora, o Mourinho é o novo treinador da Seleção Nacional. É Mourinho? Na primeira parte não vão chama Margaritas. Uma vergonha. Uma vergonha. Não foi a primeira parte não vão. Não foi. Só veio a bola. Mas aquilo, estamos a fazer um jogo assim. Nós só fomos aqui. Os que é que
começar? Já eu também para o caminho, pá. E eu para o caminho. Micro. Mais para o meio. Mas bom, bem? Foi para começar vocês. hein? Está bom? Está a funcionar bem? Tem que aproximar mais. Aproximar mais um pouco. E assim, está bom? Assim. Eu estou constipado, pá, portanto isto está mal. Já chegou. Era o... Mas não devem vir, com certeza. Então? Oh, mas quando for para começar, diga. Quando tiver tudo operacional, diga. Aqui tem. Patrícia, começar? Podemos começar? Então vá. Sim, senhor. Não, afinal não. Sei lá qual é a questão técnica. Pois. Está todos juntos. Sim. Ora então, boa noite a todos. Muito boa noite.
Quero também dar boa noite a todos os sócios do COFRE que estão lá em casa a acompanhar-nos nesta Assembleia Geral, porque ela vai ser transmitida nas redes online do COFRE. E quero manifestar a minha satisfação por, mais uma vez, estamos aqui no Porto. É com enorme prazer e satisfação que estamos aqui de regresso ao Porto, agora que voltamos a poder estar reunidos numa sala, todos à vontade, depois do longo tempo que tivemos perturbados pela pandemia, e é efetivamente com muito prazer que aqui nos encontramos. Portanto, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite aqui e os cumprimentos aqui para os dois meus colegas que me acompanham aqui na mesa da Assembleia, um cumprimento aqui para o Sr. Presidente do Conselho de Administração e também para o Sr. Presidente do Conselho Fiscal. E já cumprimentei todos os sócios do COFRE em geral, os que estão aqui presentes e os que estão lá em casa. Quero também fazer um cumprimento especial, particularizado, para todos os sócios que estejam aqui presentes e estejam lá em casa e que sejam ex-membros dos órgãos sociais do COFRE. Para todos eles, um cumprimento em especial. Bem, então nós estamos aqui para realizar a Assembleia Geral do COFRE, Assembleia Geral Ordinária, nos termos estatutários que tem que ser realizada durante a primeira quinzena de dezembro, e assim o estamos a fazer. Esta é uma Assembleia que apenas tem 2 pontos na sua ordem de trabalhos, em que o ponto 1 é a apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano económico 2023, e depois temos um ponto 2, que é informações, que o Conselho de Administração nos vai trazer aqui com certeza algumas informações e também alguns esclarecimentos para os sócios, e para que os sócios também nos queiram trazer também a nós algumas informações. Bem, nesta medida então declaro aberto os trabalhos e de imediato para que possamos passar ao ponto 1 da ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano económico do ano 2023. Passo a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, o Dr. António Marques. Caras e caros sócios, começo por desejar a todos os que acompanham esta Assembleia uma boa noite. Seja aqui nesta sala, seja aqueles que nos acompanham através da transmissão online, espero que esta reunião magna decorra de forma proveitosa. A vossa presença e participação é muito importante e um sinal de dinamismo desta nossa instituição. Deixo uma palavra especial de apreço a todos os membros dos vários órgãos sociais aqui presentes, começando pela mesa da Assembleia Geral, na pessoa do seu Presidente, Dr. Jesuíno Martins, e demais membros a quem caberá conduzir os trabalhos. Um cumprimento também aos membros do Conselho Fiscal e demais membros, saudando especialmente o Dr. Manuel Sousa. O acompanhamento permanente que o Conselho Fiscal faz da atuação do Conselho de Administração é um forte incentivo para que seja dado o nosso melhor em cada momento. Saúdo também o Conselho do COFRE, na pessoa do seu Presidente, Dr. Guerreiro Lourenço. O Conselho do COFRE, que está previsto estatutariamente, tem funcionado de forma exemplar como órgão de consulta e reflexão sobre os desígnios estratégicos da instituição. Cumprimento também todos os funcionários da instituição aqui presentes e aqueles que estão a apoiar aqui este evento. O Conselho de Administração, a quem tenho a honra de presidir, tem sido constante da sua determinação e dar o melhor para a instituição. Constante na disponibilidade total para dar resposta às muitas necessidades que surgem diariamente. Constante na salvaguarda dos interesses dos associados, constante também na proximidade para com os sócios. Essa proximidade faz-se também de iniciativas como esta, ou seja, realizar assembleias gerais fora de Lisboa, porque os sócios não estão apenas na capital. O COFRE tem associados um pouco por todo o país, pelo que se justifica que hoje estejamos aqui no Porto. Tendo o COFRE milhares de associados no Norte, aqui estamos hoje para dar continuidade a esta proximidade à massa associativa. E também por um outro motivo. No ponto da ordem de trabalhos destinado a informações,
daremos conta de uma matéria muito relevante para os associados do Norte e para o próprio COFRE. Mas antes iremos analisar e votar o plano de atividades e orçamento para o ano de 2023. Depois desta minha intervenção inicial, iremos apresentar com mais detalhe este documento estruturante para o próximo ano. A apresentação do plano de atividades ficará a cargo do Dr. António Diniz, vogal do Conselho de Administração. A apresentação do orçamento ficará, por sua vez, a cargo da Dra. Olga Hilário, vogal do Conselho de Administração. Mas antes, permito-me dirigir umas palavras à assistência. Serenidade na adversidade. Creio que esta frase caracteriza bem aquele que é o sentimento do Conselho de Administração. Passo a explicar. A invasão da Ucrânia pela Rússia representou o regresso da guerra à Europa. Esta guerra veio acelerar um cenário que se apresentava já com alguns sinais de poder vir a concretizar-se, a inflação galopante, em que a Europa e o nosso país não sentiam neste nível há mais de 3 décadas, foi o primeiro prenúncio de uma crise financeira. Esta crise terá um forte impacto junto das famílias. Os especialistas nestas questões dizem-nos que o crescimento da economia será fortemente afetado. A recessão é já uma realidade em vários países europeus. E esse é um cenário que não pode ser colocado de parte em relação ao nosso país. Ou seja, o contexto externo ao COFRE não vai ser o mais favorável em 2023. Mas, por isso, é que referi a serenidade na adversidade. O COFRE vem concretizando, nos últimos anos, uma trajetória de consolidação. Consolidação das suas contas, mercê de um cuidado diário na gestão da instituição. Os resultados líquidos dos exercícios mais recentes vieram demonstrar que era possível estancar os enormes prejuízos que se verificavam. Os resultados operacionais estão agora dentro de uma margem de segurança confortável. O COFRE não corre hoje o risco de insolvência. Esse é um cenário que o Conselho de Administração conseguiu afastar. Consolidação também do património e da sua rentabilização em prol da satisfação das necessidades dos associados. Foi assim que as dezenas de casas que foram disponibilizadas para arrendamento aos sócios, foi assim também com os investimentos significativos em todos os equipamentos do COFRE, designadamente nas residências sénior, nas residências universitárias e nos centros de lazer. Consolidação também do relacionamento com os associados. Seguimos escrupulosamente uma política de verdade e de transparência. As decisões são estruturantes para a instituição, são tomadas com a participação dos sócios. O Conselho de Administração faz também questão de manter os sócios informados sobre tudo o que é de relevante e tudo o que se passa na instituição. Assim, essa consolidação que temos concretizado nos vários domínios permite-nos hoje encarar com serenidade o futuro próximo. Assim, não há que entrar em desesperança ou pessimismos exacerbados. Em 2023, o Conselho de Administração irá atuar em 2 planos distintos. No plano da resposta às condicionantes do contexto externo e também no plano de concretização de iniciativas muito objetivas para atuarem nos seguintes eixos estratégicos. Garantir a sustentabilidade financeira, melhorar a eficácia e eficiência do funcionamento dos serviços, melhorar a capacidade de resposta aos associados e suas famílias. O plano de atividades e orçamento são documentos importantes. Através destes documentos, os associados podem ficar a conhecer com pormenor quais as prioridades dos serviços na atividade que vão desenvolver.
Podem também ficar a conhecer as demonstrações financeiras que permitem aferir com rigor como serão aplicados os recursos financeiros da instituição. Permitam-me, sem prejuízo das apresentações que seguirão, deixar as seguintes notas. O cofre tem um cenário muito complexo, ao nível dos sistemas de tecnologias de informação, aquilo a que vulgarmente muitos de nós chamamos de informática. Parte significativa do funcionamento da instituição assenta num programa informático que foi desenvolvido há mais de uma década. Sucede que esse programa, e que está assente numa linguagem informática já descontinuada, haverá assim lugar a uma intervenção neste domínio, garantindo-se a segurança do software utilizado. Iremos atuar em dois domínios paralelos, mas complementares. Um deles está relacionado com o desenvolvimento de um novo sistema informático interno. O outro é a maximização da utilização de outras soluções informáticas já utilizadas pelo cofre. Com este segundo domínio, iremos garantir a segurança da operação da instituição. A área financeira será também alvo de uma intervenção muito direcionada. Prevemos a concretização de duas medidas de grande relevância. A primeira está relacionada com o reforço de controle das existências inventariadas, melhorando o apuramento das corretas quantidades. A segunda diz respeito à melhoria e reforço de métodos e práticas de controle. O objetivo é assegurar a melhoria da eficiência e eficácia das operações e transações realizadas. Estes passos vão garantir a otimização global da execução de despesas e a maximização de toda a receita. Ou seja, estas ações contribuirão para salvaguardar ainda mais a sustentabilidade económica e financeira do cofre. Ao nível dos equipamentos, iremos dar continuidade à política de investimentos na melhoria das condições de funcionamento. Tal será realizado pela realização de obras de manutenção e conservação e também através do investimento em novos equipamentos. Prevê-se a conclusão da obra de remodelação do edifício do cofre na Rua da Prata, em Lisboa. Os trabalhos desta obra decorrem a bom ritmo e dentro do orçamento previsto. Neste edifício, proceder-se-á à concentração dos serviços administrativos da instituição. O ano de 2023 será também decisivo para uma já muito antiga ambição dos sócios. O Conselho de Administração conta a apresentar uma proposta para colocar ao serviço da missão do cofre o terreno localizado em Arcozelo, Conselho de Vila Nova de Gaia. Será um processo naturalmente participado pelos associados. Isto porque o investimento a realizar se prevê avultado, mas também porque se trata de uma matéria estruturante de grande importância para o futuro da instituição. No norte do país é notório um déficit ao nível da resposta dada aos sócios. Assim, iremos dar conhecimento hoje, em primeira mão, do trabalho que tem vindo a ser realizado neste domínio. Reforço e peço a vossa atenção, nada será decidido sem o aval dos sócios. Mas iremos revelar hoje alguns pormenores sobre os planos do Conselho de Administração para o referido terreno. Como anunciei no início da minha intervenção, será no ponto das informações. Voltemos ao plano de atividades. Na área do património, a estratégia será de disponibilizar mais imóveis para satisfazer as necessidades dos associados na área da habitação. Daremos continuidade à estratégia de realizar obras de remodelação e de manutenção em imóveis devolutos. Essas casas serão disponibilizadas para arrendamento pelos sócios na sequência de novos concursos. Por fim, destaca-se a atuação nos domínios verdadeiramente relacionados com a missão do cofre. Não podemos esquecer nunca a matriz assistencial e de
providência do cofre. A instituição dispõe hoje de vários mecanismos para auxiliar os associados nos momentos difíceis das suas vidas. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para reafirmar aqui o compromisso do Conselho de Administração em manter um forte apoio aos sócios. O orçamento para 2023 prevê um aumento da disponibilidade financeira para o apoio que venha a ser necessário para prestar aos associados e suas famílias. Os sócios podem contar com um compromisso que aqui deixa em nome do órgão máximo de gestão. O cofre estará presente nas suas vidas. Tudo faremos para continuar a dar resposta efetiva às necessidades dos associados. Tudo faremos para continuar a prestar o auxílio que venha a revelar-se necessário. Este é um compromisso que aqui assumimos publicamente perante os associados. Para este Conselho de Administração, as palavras contam e os compromissos são para cumprir. Tem sido assim desde que assumimos o Conselho de Administração do Cofre, com toda a disponibilidade, dia e noite, fins de semana e férias. Ficamos com a angústia dos dias não serem maiores, porquanto surgem diariamente imprevistos e assuntos urgentes a resolver e estamos sempre presentes. Por isso, apelamos aos sócios do Cofre que assumam também esse compromisso para com o Conselho de Administração. Solicitamos hoje a aprovação deste plano de atividades e orçamento. É deste compromisso conjunto que continuaremos a construir um cofre que está sempre e em qualquer momento ao serviço dos sócios e das suas famílias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho de Administração. Então agora segue-se a intervenção do Dr. António Diniz, vogal do Conselho de Administração, para nos fazer a apresentação do plano de atividades. Senhor Presidente e membros da Assembleia Geral, Senhor Presidente e membros do Conselho Fiscal, Senhor Presidente do Conselho do Cofre, Senhor Presidente e membros do Conselho de Administração, caros sócios, muito boa noite. Cabe-me apresentar o plano de atividades para o ano 2023, pretendendo dar uma panorâmica sobre as principais linhas de atuação, objetivos, bem como as atividades mais relevantes a desenvolver pelos vários serviços, centros de lazer, residências universitárias e residências sénior. As residências sénior, no âmbito da sua missão de satisfação de necessidades na área sénior, preconizam uma gestão organizacional eficaz dos seus recursos e a aposta na melhoria contínua do objetivo de obter serviços de excelência. Deste modo, comum a ambas as residências será a implementação do programa de software que possibilitem a gestão do processo individual do residente. Continuaremos a sensibilizar e implementar o Código de Ética e Conduta aprovado em 2019. Será igualmente promovido o apoio aos utentes e seus familiares ao longo do processo de integração institucional, designadamente identificando e gerindo problemas psicossociais, promovendo o desenvolvimento pessoal e social, participar de forma ativa para a uniformização das normas e procedimentos das duas unidades de residências sénior. Continuaremos o levantamento e execução de pequenas alterações para o melhoramento das instalações das referidas unidades. Os centros de lazer são das infraestruturas do cofre que têm maior procura por parte dos associados e que, a par disso, viabilizam a utilização por um maior número de sócios e familiares. Nos últimos anos, têm sido realizados investimentos significativos ao nível da conservação dos edifícios e das condições de conforto das instalações, visando a melhoria dos índices de satisfação por parte dos sócios. Sendo equipamentos de custos fixos muito elevados, importa dar continuidade à rentabilização dos mesmos, passando pelo aumento das taxas de ocupação, sobretudo na época baixa. Para tal, será renovada a aposta em programas temáticos, a diversificação da oferta ao nível de acordos na área da restauração e entretenimento. Igualmente, procuraremos adotar soluções de maior eficiência energética,
como, por exemplo, instalando painéis fotovoltaicos, assim como um estudo para a colocação de postos de carregamento elétricos para viaturas em ambos os centros de lazer. As residências universitárias são estruturas de apoio que devem proporcionar aos estudantes condições de estudo e bem-estar para facilitar a integração no meio académico com vista ao seu sucesso escolar e ao crescimento pessoal. Como tal, necessitam de permanente manutenção e modernização, de acordo com as necessidades diárias e sugestões apresentadas pelos residentes, de forma a disponibilizar serviços de qualidade com particular enfoque no conforto e estabilidade. A área financeira do cofre abarca um conjunto de procedimentos administrativos que envolvem todos os assuntos relacionados com os recursos financeiros da instituição. Nos últimos anos, temos verificado uma crescente harmonização de contabilística tanto no setor privado como no setor público, justificando novas exigências nacionais e internacionais. O Departamento Financeiro encontra-se organizado segundo a dimensão do cofre e a complexidade das suas atividades. Deste modo, importa implementar métodos e práticas de controle no sentido de assegurar a melhoria da eficiência e eficácia das operações e transações com vista a salvaguardar a sustentabilidade económica e financeira do cofre. Na área das cobranças, será de continuar o trabalho no aperfeiçoamento das comunicações e alerta de dívida aos sócios no sentido de aferir as suas necessidades. O Gabinete Jurídico e Contencioso assegura a assessoria jurídica do cofre, do Conselho de Administração e a todas as áreas de intervenção da instituição, como objetivo para 2023, continuar a zelar por uma capacidade de resposta eficaz aos assuntos que lhe são colocados, dentro das prioridades definidas e dos prazos estabelecidos. Garantir a representação e ou a defesa do cofre junto às instituições nacionais e demais entidades em matérias do foro jurídico e da sua competência em processos de qualquer natureza. O Gabinete Jurídico cumprirá providenciar e promover, de forma diligente e eficaz, as ações de cobrança extrajudiciais, judiciais ou coercivas que se mostrem adequadas à recuperação de tais dívidas. A área dos benefícios aos sócios, atendimento ao público e arquivo assume-se como uma das áreas estratégicas para o ano 2023, estabelecendo objetivos e atividades a desenvolver que vão ao encontro da necessidade de valorização da massa associativa do cofre. Pretende-se melhorar e intensificar o contacto e a proximidade com os sócios, bem como captar novos sócios, contribuindo para a sustentabilidade futura da instituição. A área de informática abarca um conjunto de competências e planeamento que são verdadeiramente transversais a toda a instituição. É, pois, essencial um planeamento estratégico das tecnologias de informação adequado à realidade e às necessidades, alinhado com os objetivos da instituição e contemplar uma visão de futuro. A utilização de sistemas e programas informáticos contribui para a eficiência da resposta dos vários serviços, sendo deste modo um domínio que influencia em grande medida o atingimento e cumprimento dos objetivos. A área de gestão do património e habitação é a responsável pela conservação e manutenção do património imobiliário do cofre, pela disponibilização de imóveis aos associados, quer pela via do arrendamento, quer pela concessão de empréstimos para a habitação ou construção de imóveis para a habitação própria e permanente e para pequenas obras de habitação. A priorização e planificação das intervenções a realizar neste domínio assumem uma relevância particular ao nível da gestão da instituição, não só pelo seu impacto ao nível da despesa, mas também pela forma como contribui para a satisfação das necessidades dos sócios ao nível da habitação para arrendamento, bem como para a valorização do património da instituição. A área da comunicação tem a seu cargo a gestão dos canais de comunicação, bem como todas as tarefas necessárias à implantação do plano de comunicação do cofre. É, por isso, importante apostar na modernização, responder aos impactos da digitalização e a reforçar o valor de ser associado à instituição. O conjunto de atividades propostas surge, assim, de uma manifesta orientação para afirmar o cofre como uma instituição robusta e inovadora.
A área dos recursos humanos vem acompanhando a conciliação de um modelo organizacional assente em pressupostos de elevada qualidade. Em 2023, o COFRE continuará a aposta no desenvolvimento das competências dos seus colaboradores. O Gabinete de Recursos Humanos manterá o foco na formação dos colaboradores do COFRE, promovendo a realização das ações de formação nas várias áreas de interesse. Face ao exposto, o presente plano de atividades para 2023 dará continuidade ao trabalho que vem sendo realizado pelo Conselho de Administração, sendo por isso um instrumento de trabalho essencial para a instituição. Para a sua realização e integral cumprimento, é necessário contar com a colaboração de todos, associados, colaboradores e órgãos sociais. Não devemos descurar o trabalho na angariação de sócios, antes, pelo contrário, devemos incentivá-lo. Assim, esperamos com este orçamento merecer a vossa aprovação. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. António Diniz. Segue-se agora então a intervenção da Dra. Olga Hilário para nos fazer o cenário económico-financeiro no que diz respeito às contas. Caras sócias, caros sócios, boa noite a todos. Antes de iniciar a apresentação do orçamento para o ano 2023, gostaria de cumprimentar toda a mesa da Assembleia, na pessoa do seu Presidente, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, na pessoa também dos seus Presidentes, o Conselho do COFRE e todos os funcionários do COFRE. Agradeço a todos os presentes a vontade e disponibilidade para participar nesta Assembleia. É com grande satisfação que venho apresentar este orçamento, o qual contém informação relativa a despesas e receitas para o próximo ano. E se evidencia como uma ferramenta de gestão para controlar e medir o equilíbrio financeiro da instituição, contribuindo de forma ativa como um guia para a tomada de decisões. De facto, as estimativas de receitas e despesas para o ano 2023 assentam em critérios rigorosos indispensáveis à segurança da instituição. A análise financeira efetuada ao exercício de 2022 e o resultado dos exercícios findos permitem-nos concluir pela realização dos objetivos agora propostos. De seguida, e apoiando-me nos mapas resumo das receitas e despesas, passo então à apresentação do orçamento, referindo especialmente as rubricas que, dado o seu peso percentual, merecem ser objeto de comentários. Assim, no que concerne às receitas, e para o valor de 7.986 milhares de euros de receitas correntes, realçam-se as rubricas de rendimentos da propriedade, composta pelos juros obtidos com os empréstimos concedidos, para a qual se prevê um valor de 1.264 milhares de euros. Para a rubrica de transferências correntes, respeitantes aos recebimentos da coatização, serviços prestados nos centros de lazer do VAU e da Covilhã e nas residências sénior e universitárias, prevê-se um total de recebimentos no valor de 6.174 milhares de euros. A rubrica Rendimentos da Propriedade expressa as receitas provenientes de juros, sociedades financeiras e juros, administrações públicas, em que os juros estimados nestas rubricas respeitam a aplicações de tesouraria. Prevê-se um total de 4 milhares de euros referentes a juros de sociedades financeiras e 11 milhares de euros de juros provenientes da imobilização financeira em títulos de dívida pública. Juros família a bónus reembolsáveis, que no conjunto dos financiamentos concedidos resultam dos financiamentos à habitação e de abonos reembolsáveis. Contribuem para este afluxo a amortização de capital em dívida e o pagamento de juros pelos associados. A dotação dos abonos reembolsáveis aumentou 500 milhares de euros em relação ao ano anterior. Estima-se que os valores dos juros das famílias
se mantenham semelhantes ao do ano anterior, mesmo com a atual realidade de previsão de subida da taxa de juros. A rubrica Transferências Correntes traduz as receitas resultantes de famílias que integrando esta rúbrica as receitas provenientes das cotas pagas pelos associados, que se estimam num valor de 3.667 milhares de euros, bem como os valores recebidos dos equipamentos, ou seja, das residências sénior de Loures e de Vila Fernando, das residências universitárias de Lisboa e Porto e dos centros de lazer do Val e da Covilhã, que se estimam num total de 2.507 milhares de euros. Esta rubrica, Transferências Correntes Família, totaliza 6.174 milhares de euros. Venda de bens e serviços correntes, que respeita às receitas provenientes da venda de outros serviços prestados, como viagens, e arrendamento de habitações e edifícios, como as lojas do Val, a realizar em 2023, e ainda a cobrança de saldos transitados de 2022, onde esperamos atingir o valor de 517 milhares de euros. Quanto às receitas de capital, distinguimos as vendas de bens de investimento, que prevê-se a alienação de imóveis que se estima no valor de 700 milhares de euros, os ativos financeiros, constituídos essencialmente pelo retorno do capital relativo a empréstimos de médio e longo prazo, onde se prevê uma receita aproximada de 4.688 milhares de euros, e outras receitas de capital, com uma quantia previsional de 8.833 milhares de euros, que integra o valor das dotações não utilizadas no ano e que transitam para o ano seguinte. Como se pode ver no mapa resumo das receitas, o total dos valores estimados para estas rubricas permitem-nos atingir o valor de 24.207 milhares de euros. Do lado das despesas, temos as despesas correntes e as despesas do capital. Nas despesas correntes, realça-se as despesas com pessoal, a aquisição de bens e serviços e as transferências correntes, num total estimado de 7.411 milhares de euros. Assim, temos uma subida nas despesas com pessoal de cerca de 11%, que se deve essencialmente ao aumento do salário mínimo nacional, a subida de escalão de alguns colaboradores e outras variações na estrutura de pessoal. Na aquisição de bens e serviços, estão incluídas as despesas respeitantes ao fornecimento e serviços adquiridos a entidades externas, indispensáveis ao funcionamento das diversas atividades da instituição. Esta rubrica registra uma subida dos custos na ordem dos 8%, comparativamente com o total de despesas realizadas no ano anterior. Subida relacionada com a taxa de inflação verificada em 2022, no período pós-Covid. As transferências correntes, com o valor estimado idêntico ao do ano anterior, de 1.316 milhares de euros, tendo em consideração a faixa etária da maioria dos sócios e os acontecimentos verificados ao longo do ano, refletem o valor a pagar de reembolsos de vencimentos perdidos por doença, subsídios por morte e bolsas de estudo. Outras despesas de capital, com uma quantia previsional que se mantém no valor de 610 milhares de euros e que integra uma dotação provisional relativa à eventual venda do edifício da Rua dos Sapateiros. Nas despesas de capital, evidenciam-se, por se tratar de componentes de maior volume, a aquisição de bens de capital e os ativos financeiros, estes últimos subdivididos em empréstimos de curto, médio e longo prazo, sociedades financeiras e famílias. No agrupamento de famílias, estão incluídas as dotações entendidas como necessárias à satisfação dos pedidos de financiamento, tendo em conta a análise comportamental dos associados face às dificuldades económicas que, eventualmente, se agravem no decurso do próximo ano. Vejamos. Quanto à aquisição de bens de capital,
prevê-se um total de 3.346 milhares de euros, considerando as grandes beneficiações a efetuar nos equipamentos do cofre, transversais a todos os imóveis, nomeadamente os investimentos previstos para o terreno de Arcozelo, rubrica com maior peso, com um valor de cerca de 1.500.000 euros, as obras no edifício da Rua da Prata, 900 milhares de euros, as obras nas residências Sénior de Loures e de Vila Fernando, 600 milhares de euros, os centros de lazer da Covilhã e da Praia do Val e as residências Sénior. As residências universitárias. Das dotações que compõem o agrupamento Ativos Financeiros Famílias, constituídos pelo valor dos empréstimos a efetuar a médio e longo prazo, salienta-se empréstimos a médio e longo prazo, financiamento para aquisição de habitação, transferências de hipotecas e obras de beneficiação no valor de 3.300 milhares de euros. Abonos reembolsáveis no valor de 6 mil milhares de euros, tendo-se verificado um aumento da dotação no valor de 500 mil euros. Segundo as tranches e seguintes de empréstimos para a construção e beneficiação de habitação concedidos em anos anteriores no valor de 100 milhares de euros. Como não poderia deixar de ser, o somatório das rubricas de despesas apresenta-se no mapa resumo das despesas com um total orçamentado de 24.207 milhares de euros. Agradecemos aos associados a disponibilidade para contribuir de uma forma ativa para a melhoria da qualidade dos serviços. Acreditamos que, mais do que um orçamento, temos aqui uma estratégia, a qual nos permitirá contribuir para uma melhoria na continuidade e sustentabilidade dos objetivos do cofre. Efetivamente, para que o cofre tenha condições para continuar a existir, há que equilibrar as receitas e despesas, e, sobretudo, garantir que a sustentabilidade financeira que pretendemos esteja traduzida no presente orçamento. É isto que propomos aos sócios do cofre e entendemos, assim, que o orçamento, bem como o plano de atividades, são merecedores da aprovação por parte desta Assembleia Geral. Por fim, colocamos-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que entendam necessário. Muito obrigada pela vossa atenção. Ora bem, então, feita a intervenção dos membros do Conselho de Administração do Cofre para apresentar o plano de atividades e o orçamento, vamos ter agora a intervenção do Conselho Fiscal, na pessoa do seu Presidente, o Dr. António Manuel Sousa, para nos dar então o parecer do Conselho Fiscal sobre o orçamento para 2023. Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral e demais membros, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho de Administração e demais membros do Conselho de Administração, Senhores dirigentes e trabalhadores do COFRE, caros sócios, incluindo os que acompanham a nossa transmissão em vídeo. Permitam-me a ousadia de fazer uma discriminação positiva e saudar a presença de duas pessoas por quem tenho imensa estima e consideração. Foram meus diretores de finanças no Distrito do Porto e também ex-dirigentes do COFRE, o Dr. Machado e o Dr. Negrais. Obrigado pela vossa presença. Antes de abordarmos o orçamento proposto para o ano de 2023, gostaríamos de realçar e louvar a decisão do Conselho de Administração de, uma vez mais, descentralizar as Assembleias Gerais do COFRE, privilegiando hoje o Norte e a nossa cidade do Porto. É uma distinção que nos honra e nos deixa repletos de satisfação. É, ao mesmo tempo, a evidência da consideração e respeito que o Conselho de Administração do COFRE dedica aos sócios desta região. Na intervenção do Conselho Fiscal, na Assembleia realizada em abril de 2020, que também se desenrolou na cidade do Porto, dissemos que entendíamos o facto de a Assembleia aqui se realizar como um sinal de que a região Norte não estava esquecida
e que o projeto do Conselho de Administração seria dotar a região da muito ansiada residência sénior. Hoje, nesta mesma cidade, reiteramos essa convicção, alicerçada nos desenvolvimentos que temos acompanhado e que nos fazem crer que esse grande momento poderá estar para acontecer. A propósito da possibilidade da construção deste equipamento se vir a concretizar, gostaríamos de enfatizar o seguinte: aos sócios em geral, mas em particular aos do Norte, queremos realçar que o COFRE é uma instituição que tem a sua razão de ser nos seus sócios. Vive deles e para eles. Todos nós, sócios, temos o direito e o dever de reivindicar mais e melhores equipamentos, mas também temos o dever de pugnar pelo engrandecimento da instituição, publicitando toda a panóplia de direitos e regalias que os sócios adquirem, que são muitas, angariando assim novos sócios e criando condições financeiras adequadas ao seu funcionamento e engrandecimento. É um repto que aqui lançamos hoje a todos. Angariem novos sócios. É muito importante para o COFRE. Precisamos de novos sócios. Relativamente ao orçamento do COFRE e o respectivo plano de atividades para o ano 2023, a opinião do Conselho Fiscal encontra-se plasmada no parecer que, no uso da competência prevista na linha E do artigo 104 dos Estatutos, sobre o mesmo emitimos, e podem consultar na brochura que vos foi distribuída. É, pois, nossa opinião que se trata de um orçamento responsável e criterioso, que tem em linha de conta os princípios orientadores da instituição, ou seja, a sua situação económica ou financeira e o seu cunho solidário e previdencial. As variações relevantes em termos de previsão de crescimento da despesa encontram-se devidamente fundamentadas e justificadas no plano de atividades, onde se evidenciam também as escolhas definidas pelo Conselho de Administração para o ano 2023, a nível de gestão e de orientações estratégicas. Com o rumo focado na missão que compete ao COFRE e tendo como farol os seus valores, é evidente neste orçamento e nas suas opções o respeito pelos compromissos assumidos com o programa que foi apresentado aos sócios no decurso do ato eleitoral que resultou na sua reeleição. O excelente desempenho que o Conselho de Administração do COFRE tem tido ao longo dos últimos 5 anos dá-nos a garantia que este será mais um orçamento para cumprir. Pese embora a clareza dos documentos em análise, o Conselho Fiscal está à disposição dos sócios para ajudar no esclarecimento de quaisquer dúvidas que subsistam. Pelo exposto, o Conselho Fiscal acolhe este orçamento e plano de atividades, recomendando a sua aprovação. Muito grato pela vossa atenção. Muito obrigado. Ora bem, então, feitas todas as intervenções, eu convido todos os sócios aqui presentes a solicitarem, a fazer o vosso pedido para intervirem, para pedir algum esclarecimento a propósito do que foi exposto, quer do plano de atividades, quer do orçamento. Portanto, eu já vi que há ali um colega que já pediu para intervir. Portanto, nós não somos muito, acho que podemos ir fazendo assim a intervenção. Eu vou pedir ao colega que já pediu a palavra para intervir, começando por depois dizer o seu nome. E faz favor. Sim. Pode ser, se não se importar, intervenha ali, está bem? Que é para... Sim, ali também. Que é para que seja audível para todos. E os que estão lá em casa também. Muito boa noite. A minha condição de quase 43 anos de associado do COFRE dá-me alguma garantia de que estou aqui de pleno direito, naturalmente. Certo. Diga só o seu nome, que é para nós. Américo Vilarinho Alves, Oficial-General da Força Aérea Reformada. Muito obrigado. Eu vivi, mercê da minha carreira, praticamente sempre na capital, não é? Em Lisboa, embora com saídas intermitentes. Mas sou natural do Norte e vivo com muito gosto e orgulho nesta cidade. E, de facto, há muitos anos que eu leio com muito gosto as publicações e as divulgações do COFRE acerca de algo que vai acontecer no Norte, no Porto. E com muita pena minha, e lamentavelmente, hoje, novamente, eu vejo algo
que é muito irreal para mim. Porquê? Porque vejo que o cofre vai equacionar, vai pensar em relação ao Arcozelo. Bom, é melhor que nada, porque se não estivesse a pensar ou a planear, com certeza nunca aconteceria. Mas a verdade é que nós, sócios do cofre, e nós, portugueses, não somente a nossa condição de sócios do cofre, que tenho muito gosto em ser sócio do cofre, diga-se de passagem, sentimos-nos marginalizados, absolutamente marginalizados. Centros ou lares séniores, qualquer dia eu vou precisar pela ordem natural da vida, ou tenho que ir para Vila Fernando, que é um centro que eu já estive, já visitei, e de facto muito bonito, e julgo com muito boas condições, ou Loures, que não conheço, mas acredito com muito boas condições, mas aqui, que eu saiba, e peço perdão se estiver a cometer algum erro, não existe nada que o COF possa, digamos, apoiar. Eu não estou a falar, digamos, no meu caso, porque, enfim, eu sou uma pessoa, eu estou a pensar na generalidade dos sócios e dos futuros sócios. Tem que se fazer mais e algo de concreto, pelo Norte, pelo Porto, mas, enfim, pela região Norte. E não estou só a pensar, existe, de facto, para os estudantes, não é? As residências, muito obrigado. Isto é um pequeno princípio daquilo que todos nós tememos. Existe, e ainda bem que existe, mas um centro para acolher gente velha é absolutamente necessário, fundamental. Antes de terminar, porque não quero tomar muito tempo, eu tenho utilizado e bem as nossas instalações na Praia do Val, que são excelentes e, portanto, já vi que vão ser melhoradas, ainda bem, são excelentes. Portanto, fica este apelo para que enfim, o Conselho de Administração e todos os responsáveis do COF olhem a sério para os sócios do Norte, porque, de facto, precisam muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Ora bem, muito obrigado pela sua intervenção. Certamente que, sem prejuízo dos esclarecimentos que o Sr. Presidente do Conselho de Administração depois possa dar sobre essa matéria, mas certamente que ficará essa nota muito real e concreta e que o Conselho de Administração irá tê-la em consideração. Ora bem, então eu perguntava a quem mais quer intervir, por favor. Então, faz favor, peço-lhe que diga então o seu nome, por favor. Sebastião Oliveira, sócio 58-269. Sebastião Oliveira. Então, boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Geral, Sr. Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Presidente da Direção, prezados sócios. Portanto, eu venho um pouco no seguimento do que aquele meu colega que me antecedeu, meu antecessor, exatamente porque considero, às vezes penso, se efetivamente o cofre de previdência, de que tenho muito prazer em ser associado há 50 anos, pensar se efetivamente é uma instituição sediada em Lisboa e a sul do Tejo. Porquê? Porque, de facto, efetivamente, nós estamos a ser constantemente marginalizados. Porque quem lê a revista, quem lê as várias atividades que estão a ser feitas pelo cofre de previdência, repara que as pessoas beneficiadas, embora eu nada tenha contra os meus colegas de Lisboa e a sul de Lisboa, bem pelo contrário, agora, o que penso é que deve, de facto, as coisas serem de forma estudada, devidamente organizada, para que a gente, efetivamente, possa beneficiar de alguns recursos. O que é que está a acontecer? O cofre em relação ao Porto, e não só, eu não queria só falar da cidade do Porto, porque a discriminação é quase a norte do Rio Tejo. A discriminação é geral porque não inclui. Eu lembro-me perfeitamente que já vai para aí há 20 anos, que tivemos a primeira Assembleia no Porto, feita ali na rua de Santa Catarina, onde é hoje era uma repartição das finanças, que estava encerrada, e tivemos um encontro nacional na Figueira da Foz. A partir daí, o Porto e Norte, nada, absolutamente. Porque assim, então faz-se uma excursão em Lisboa. É evidente. Quem é que vai beneficiar? Só quem está em Lisboa ou no Sul. Porque se eu quiser ir para Lisboa, tenho o agravamento das despesas de deslocação para ir
ou poder integrar esse grupo ou essa excursão. Por outro lado, também penso que, por exemplo, aqui no Porto o que foi feito foi de facto aquele lar, aquela casa de convívio para estudantes. Ora, eu penso que estamos a trabalhar muito à base de parcerias. E, por outro lado, se formos verificar, e os mais antigos sabem que isto é uma realidade, nós parece que estão a reduzir, os benefícios do associado. Por exemplo, o caso dos aposentados, que é o meu caso e de muitos. Porque o Norte, quer queiramos, quer não, e penso que sim, poderá o Sr. Presidente depois me dizer, penso que a maior parte do universo de sócios pertencem ou são sediados aqui a norte do Tejo. Então é assim, antigamente o reformado, o aposentado, tinha 50% dos descontos de poder gozar as suas regalias lá embaixo no Vale ou na Guarda. Atualmente não, está ao nível de qualquer outro trabalhador no ativo. Eu penso que há uma diferença, uma coisa é eu estar no ativo, ganho mais, e eu estou aposentado, que no meu caso estou cá fora há N anos, e efetivamente que o meu vencimento não é tão compatível como aquele que está no ativo, com todo o respeito pelas pessoas que estão no ativo e pelos seus vencimentos, acho muito bem. Agora, o que acontece é que, isto de facto aqui no Porto, o que se verifica? Havia uma parceria lá para cima para a Vila Nova de Cerveira, que era da FNAC. Ora, quem é que vai para lá? Ninguém. Ninguém, porque aquilo também não tem condições para os sócios da FNAC, muito menos com o universo de pessoal que pudesse vir como associado do cofre. Portanto, o que eu penso é que, efetivamente, porque, repare, nós temos duas instâncias, uma balneária e outra coisa no centro do país, ou no interior do país. E por que não o Porto? Uma cidade que, neste momento, está a dignificar o país, porque, de facto, está numa evolução muito grande. Mas, atenção, eu gostaria de dizer, eu, quando falo no Porto, com todo o respeito por todas as pessoas que estão a norte do Tejo. Quer dizer, falo no Porto, por estar no Porto, mas isso não quer dizer nada, quer me dar a ver Coimbra também, ou Braga, ou o quê. Agora, o que me parece é que, de facto, nós não temos absolutamente nada, nem um lar ou uma casa de convívio para os sócios, que era importante, então por que não? Andam aí nos jardins, andam nos transportes públicos, com o passe, coitados, e assim sucessivamente. Por que não temos aqui uma casa de um encontro de convívio para a gente, enfim, até agradável, em termos sociais, podermos efetivamente, não sei se quer... Não, faz favor. Portanto, eu penso que nós aqui no Norte, de facto, lamentamos, porque às vezes pergunto-se efetivamente o cofre só está para servir os colegas de Lisboa, com todo o respeito, e a sul do Tejo. Porque, repare, todas as excursões, tudo o que se faz, tudo é em Lisboa. Tudo é em Lisboa. Parte tudo de Lisboa. Eu, se quiser entrar num cruzeiro ou se quiser ir a um passeio, eu tenho que pagar a minha deslocação de comboio até Lisboa, portanto, isso tem custos, e o meu regresso, e depois vou pagar tanto como aquele que está em Lisboa. Por outro lado, também me queria congratular, porque só desta forma é que eu consegui, eu e a maior parte dos sócios que são de cá do Norte, agradecer e, ao mesmo tempo, quer dizer, ficar a saber quem é o meu presidente e eu apresento a Assembleia Geral, porque, efetivamente, nós não temos hipótese. Eu não vou agora de propósito, sempre a Lisboa para ir a uma Assembleia. Eu não vou de propósito a Lisboa por causa... Claro, porquê? Porque está a fazer a falta da tal vitamina, a essência, de facto, de que vocês venham ao Norte, movimentem. Porque, com certeza, quando foi na Rua de Santa Catarina, o número de associados era muito maior, até de pé as pessoas estavam. Claro, e as pessoas, claro, sentem-se um bocadinho marginalizadas e abandonadas. Portanto, eu penso que o cofre deve-se debruçar, estive a reparar no orçamento, não é por uma questão de verbas, porque está provado que aquilo que se faz, quer nas vendas, quer tão um pouco também no aspecto de rendas e excursões e tudo, o cofre tem as suas regalias, não é? Por outro lado, também há outra coisa que eu noto, é que nas parcerias que se estão a fazer, eu não vejo onde é que estão os nossos descontos e as nossas regalias. Por exemplo, aqui no Norte, eu não sei onde é que há parcerias, em Lisboa há, ou é nisto, ou é naquele negócio, naquele estabelecimento e tudo, aqui não. Portanto, por favor, eu apelava à direção, ao Sr. Presidente, outra coisa que também é importante. Eu já várias vezes me manifestei para Lisboa, através da MS, e lamento muito que, efetivamente, um associado se dirige ao Sr. Presidente da direção e não tenha a resposta do mesmo. Eu agradecia que tomasse nota do meu nome e fosse verificar os MS e verificar que esta contestação que estou a fazer aqui publicamente, e não só, porque foram vários, e tivéssemos o direito de uma resposta. Isso era uma questão, efetivamente, de, como é que é dizer, agora está-me a falhar um pouco,
de ética da parte da direção em relação ao seu associado. Eu acho que merece o direito de resposta. E, portanto, estas lamentações que eu fiz, e de certeza que há aqui mais pessoas que estarão de acordo e que terão a palavra para, efetivamente, fazer esta censura. Mas continuo a dizer, com todo o respeito, tenho muito gosto em ser associado do COFRE, nunca beneficiei de nada do COFRE, à exceção de, como é que é dizer, do tal convívio que houve a nível nacional. E outra coisa que também é verdade, que o Norte sente isso. Eu, se quiser ir para a Praia do Val, ou se quer ir para a Guarda, menos tal, porque já fiz, de facto, 2 vezes. Mas se quer ir lá para o Val, aqui está tudo ocupado. Porquê? Aquelas pessoas que são do Tejo e de Lisboa atacam logo. Quando a gente vai, a resposta é, está esgotado, ou já não há lugar, ou já não há hipótese. Então, isso aqui é isto, afinal de contas. Porquê é que não se faz aqui? Porquê é que nós temos aqui altas praias, bandeira azul, nós temos aqui o nosso interior, que é lindíssimo, são os próprios lisboetas que gabam aqui o Porto e a sua periférica? Por que não criar estas situações para que a gente consiga ter, de facto, regalias e termos gosto em estar a pertencer a uma organização da... Peço a minha desculpa, desejo-vos boa viagem e foi um prazer conhecer os meus dirigentes. Muito obrigado. Sim, senhor. O senhor Sebastião Oliveira, sem querer retirar a relevância e a acutilância das suas palavras, deixe-me dizer o seguinte. Eu também não estive presente porque estive impedido, mas sei que há 2 anos, e o Presidente do Conselho de Administração corrigiu-me há 2 anos, houve uma Assembleia que foi feita aqui no Porto. Exatamente, há 2 anos. Eu não estive presente porque estive impedido, mas foi feita. Talvez não tenha tido conhecimento, mas de qualquer das maneiras, eu não quero tirar a relevância, a importância das suas palavras e terão ficado registadas. Pronto, muito bem. Pronto, então, não tem de quê. Eu perguntava a mais algum sócio se quer intervir, por favor. Repare uma coisa, deixe-me dizer o seguinte. Sim, mas deixe-me dizer o seguinte. Mas se quiser, ouça, eu considero que aquilo que o colega teve a fazer é nesta parte que deve ser feita. Nós estamos aqui para aprovar o plano de atividades que tem a ver com as atividades do COFRE. Pronto, tudo bem, então é no coisa. Aquilo que o colega teve a fazer é plano de atividades, é a atividade do COFRE, portanto é neste ponto que ele fez em sua intervenção e muito bem. Portanto, e eu perguntava a mais algum sócio que queira intervir, teremos muito prazer em vos dar a palavra. Sobre o plano de atividades, sobre a atividade do COFRE, sobre o orçamento. Ora bem, parece então que não há mais intervenções. Eu pergunto ao Presidente do Conselho, Presidente do Conselho de Administração, se sobre o que foi dito quer prestar neste momento, mais tarde. Sim, senhor. Ora bem, então não havendo mais intervenções, nós vamos então passar à votação do plano de atividades e orçamento para o ano económico do ano 2023. Ora bem, estamos em condições de passar à votação? Então temos que... Ora, parece que são 5? Ora bem, parece que temos aí 5 pessoas que estão connosco, mas que não são sócios. Eu pedia, por favor, durante a votação, que fizessem o favor de ausentar por esses breves instantes, que é para não existir nenhum equívoco aqui na questão da votação. Só é o momento da votação. Mas pronto, também não há crise. Patrícia, deixa estar esse senhor, não há Patrícia, deixa estar esse senhor. Está perfeitamente identificado, deixa estar, não tem problemas. Sim, senhora. Bem, então assim passamos à votação e, sendo assim, eu pergunto quem vota a favor da aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2023. Patrícia, conta aí, por favor. Eu acho que... Olha, é o número que eu adoro. 33, sim senhora, muito bem. Ora bem, pergunto então quem vota contra. 0 contra. E pergunto então quem é que se abstém. Pronto, então
Não há nenhuma abstenção. Sendo assim, temos a aprovação do Plano de Atividades e do Orçamento para o ano 2023 por 33 votos, o que significa que penso que foi aprovado por unanimidade de todos os sócios que estão aqui presentes. Muito bem. Então, ora, sendo assim, e dando continuação aos trabalhos, vamos passar ao ponto 2, que é o ponto sobre informações. E neste ponto, eu peço então ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. António Marques, para então nos informar o que nos tem a informar em matéria de informações. Sim. Caras e caros associados, boa noite novamente. Em primeiro lugar, permita-me, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, uma nota ainda antes do ponto das informações. Isto porque gostaria de agradecer, em nome do Conselho de Administração, a aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2023. O órgão máximo de gestão vai começar a trabalhar desde já para a sua implementação. Relativamente às informações, transmito o seguinte aos associados. Decorreu recentemente mais um procedimento para a atribuição de bolsas para a frequência de creches para o período letivo de 2022-2023. O número de candidaturas ficou um pouco além do esperado, o que se explica por diversos fatores. Ainda assim, manteremos este apoio no futuro, pois o mesmo é importante para as famílias. Também relativamente às bolsas de estudo para o ano letivo de 2022-2023, decorreu recentemente o processo da sua atribuição. Foram atribuídas um total de 25 bolsas de estudo, 5 das quais para estudantes com algum tipo de incapacidade. Uma vez mais, este é um benefício aos associados que será para manter no futuro. Teve início no passado mês de julho um procedimento concursal para preenchimento de postos de trabalho técnico superior. A contratação destes técnicos superiores visou suprir necessidades para os serviços centrais do COFRE. Este processo concursal já está em fase de conclusão e permitirá ao COFRE reforçar a sua capacidade de resposta em vários domínios. De igual modo, na área financeira foi também efetuado um reforço. Passámos recentemente a contar com novos técnicos superiores nesta área. Refira-se ainda neste domínio dos recursos humanos que decorre um outro procedimento concursal de contratação de pessoal, este referente ao preenchimento de postos de trabalho na categoria de assistente técnico. Relativamente ao arrendamento de imóveis aos sócios, decorreu no passado mês de julho um novo concurso. Foram disponibilizados 18 imóveis nos concelhos de Lisboa, Amadora e Barreiro. A lista definitiva foi já publicada e os sócios estão em fase de mudança para as suas casas, sendo que alguns deles já concluíram essa mudança. Falo-vos agora do Cantinho do Cofre. Este foi o nome escolhido pelos sócios para o espaço de convívio recém-criado na residência sénior de Loures. Está disponibilizado para usufruto dos sócios que pretendam organizar momentos de convívio com família e amigos num espaço com todas as condições para a realização de vários tipos de eventos. O Cantinho do Cofre é constituído por uma sala com 98 metros quadrados, com mesas e cadeiras, uma cozinha totalmente equipada e 2 casas de banho. Tem uma zona exterior com um alpendre coberto com um mobiliário exterior e um pátio com bancos de jardim. Este espaço tem capacidade para 50 pessoas, pode ser alugado por dia completo ou apenas por meio-dia e inclui parqueamento gratuito. Toda a informação sobre as condições de utilização está disponível na página do Cofre da internet ou pode ser solicitada aos serviços. De referir ainda, e repito, que já foi anunciado, também foi criada uma habitação em Lisboa para todos os sócios, nomeadamente os do Porto e de todos os outros distritos fora de Lisboa, que se queiram deslocar
Lisboa por 2 ou 3 noites para irem a uma consulta médica, ou seja, alguma urgência que tenham da sua vida particular, têm ao seu dispor uma habitação em Lisboa para esse efeito. Em relação às 2 residências séniores que o COFRE atualmente tem uma em Loures e tem outra em Vila Fernando. Efetivamente, há mais 2 projetos, que é um para Queluz e outro para Arcozelo. O de Queluz tem também algumas particularidades, muito embora tenha sido feito um projeto em tempos, confina com um quartel e o projeto que foi realizado que sofre algumas limitações por causa dos distanciamentos que tem que ter com o próprio quartel. Ainda assim, portanto, vontade do Conselho de Administração que terá prioridade a residência sénior em Arcozelo, mas aí, portanto, já lá vamos, porque que daqui a mais um pouco o Sr. Arquiteto João Branco irá fazer, portanto, uma pequena demonstração do projeto e das dificuldades que tem havido até agora para a sua concretização. E agora, como já tinha dito no ponto inicial, portanto, iremos falar depois um pouco sobre o terreno do COFRE em Arcozelo, Conselho de Vila Nova de Gaia. Assim, o Conselho de Administração tem vindo a trabalhar num cenário de valorização deste terreno, colocando-o ao serviço dos sócios. Atendendo à pirâmide etária dos nossos associados e às previsões de evolução de características sociodemográficas, o caminho parece evidente. E esse caminho passa pela construção de uma residência sénior para o COFRE, aqui no Norte. Estamos a falar de um equipamento que terá seguramente muita procura, como tem as 2 residências séniores do COFRE, a de Loures e a de Vila Fernando, em Elvas. Mas, sobretudo, será um equipamento que vem dar resposta a uma necessidade crescente das famílias. Necessidade essa que é disporem de locais com qualidade para que os seus idosos tenham um acompanhamento profissional numa fase muito particular das suas vidas. Passo agora a palavra ao Sr. Arquiteto João Branco, que tem vindo a trabalhar com o COFRE nesta iniciativa para a apresentação do projeto preliminar. Não sei se o Sr. Presidente da Mesa quer fazer aqui um pequeno compasso de espera para que o Sr. Arquiteto... Pronto, eu acho que não há necessidade. Eu vou-vos pedir só 2 ou 3 minutos que vão ser necessários para haver necessidade de me dar um computador para que o Sr. Arquiteto possa fazer a apresentação. Mas são 2, 3 minutos, acho que nós podemos aguardar. Não há necessidade de fazermos a interrupção dos trabalhos. É mesmo só fazer essa mudança de plano de apresentação. São breves instantes. Já vamos ver, se for. Podemos... Não, vocês... Não, sem direito aqui. Não. Deixa-me passar. Sr. Presidente, aproveitar destes 2 minutos... Certo. Uma coisa muito informal. Em relação ao tal alojamento, chamemos assim, que existe em Lisboa, local, para nós, no Norte, poderá sim. ser muito útil. A questão é esta. Como é que um alojamento pode funcionar para, julgo eu, para uma procura bastante alargada? Isto são interrogações que eu próprio fiz quando vi anunciado. E como é que funciona isto? É, se eu pretender, escrevo, com certeza... Escreve-se, liga para o... Certo. Não vi informações assim meio concretas. Todas essas informações estão no site. Basta ligar para os serviços, marca, reserva e, consoante a disponibilidade, portanto, assim marca. Mas se tiver mais alguma dúvida, depois nós voltamos.
Sim, tudo isso está tudo contemplado com... Sim, muito bem, muito bem. Tá, Patrícia, tá? Então, sim, senhora, muito bem. Não faz favor, Sr. Arquiteto. Vamos ter então a apresentação aqui sobre o terreno de Arcozelo, do Sr. Arquiteto João Branco. Penso que está quase o cenário preparado. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Boa noite. Em nome da nossa equipa de arquitetura, o meu nome é João Branco, eu vou chamar o meu colega Luís Martins para vir aqui para o pé de mim, para me fazer companhia, para eu não me sentir sozinho. E quero agradecer a oportunidade que dão à nossa equipa e cumprimentar os órgãos sociais do COFRE, todos eles, por esta iniciativa e, de facto, nós estamos aqui para vos tentar dar uma ideia de o que é que tem sido, efetivamente, o trabalho à volta deste projeto e também as potencialidades do mesmo e dar um resumo do que, efetivamente, esta peça de arquitetura que nós colocamos ali em Arcozelo vos dá, porque, efetivamente, a Zona Norte, tanto quanto nos apercebemos, neste momento não tem nenhum equipamento social, nem desta dimensão, nem de outra, no que diz respeito aos séniores, e como tal, o que nós pretendemos é criar um equipamento que, de alguma forma, valorize a qualidade do serviço, ou seja, é muito importante que hajam infraestruturas de saúde e todas essas situações, mas o edifício em si, acho que é um primeiro passo para que as pessoas vivam o resto da sua vida ou os tempos que passarem nesta ERP de uma maneira muito confortável e saudável e o mais divertida possível. Assim, portanto, já são fotografias que têm alguns anos, tendo em conta que este projeto já foi trabalhado, já foi aprovado e, entretanto, por circunstâncias que não importam agora, não tem evoluído, embora neste momento esteja no bom caminho. O que acontece, efetivamente, é que tem havido alguns impedimentos de ordem burocrática que ainda não estão resolvidos pela instituição e que ainda não deixaram que o projeto avançasse na totalidade. Pensamos que brevemente isso irá acontecer e que iremos ter condições para poder relicenciar este projeto e que ele possa vir para a luz do dia. Acho que é bastante importante para os sócios do COFRE, para a própria instituição, e nós também gostávamos de ver a nossa criança nascer, como é evidente, como criadores da mesma. Portanto, é o terreno onde o COFRE vai ser, o edifício vai ser implantado. Podes passar, Luís? Obrigado. Portanto, o edifício está dividido em 3 pisos, assim grosso modo, em que no piso inferior está neste momento prevista uma piscina de hidroterapia e de massagens, com zonas, todas elas associadas de fisioterapia, etc., bem como instalações sanitárias. O piso normal, ou seja, o piso térreo, aquele onde se acede a partir da rua Abreu Bacelar, é composto por todos os equipamentos. É, no fundo, o piso em que tem a parte social. Portanto, a parte dos restaurantes, a parte do que diz respeito às salas polivalentes e de atividades, os gabinetes de enfermagem, a parte administrativa e a parte dos serviços, a cozinha e todos os equipamentos técnicos de apoio, bem como um espaço para estacionamento coberto. O piso superior existe, efetivamente, está bom, não há problema. No piso superior encontram-se os quartos, que são para 60 utentes, sendo que são 20 quartos duplos e 20 quartos individuais. O edifício, todo ele, está de acordo com as normas da Segurança Social, das seguranças contra risco de incêndio e tem cumprido todas essas situações. Vamos só dar uma vista de olhos. O terreno, portanto, não sei se estão a ver, mas fica muito próximo da própria da praia, fica bastante próximo, tem ali também próximo o campo de golfe de Espinho. Podes passar, Luís, faz favor. Portanto, isto é a implantação do edifício. Conseguem ouvir a mesma, assim. Portanto, é a rua Abreu Bacelar e, portanto, este é o piso térreo,
onde se vê as zonas, fundamentalmente as zonas de polivalentes, de atividades e de refeições. Ok, peço desculpa, esqueci-me de quem está em videoconferência. E, portanto, este é o piso normal, é só para perceberem, digamos que o edifício tem há uma parte de cedência para domínio público que tem a ver com a estrada e com este tem sido um dos problemas pelo atraso, digamos, ainda não, esta situação não está resolvida, porque o plano diretor prevê a continuidade. Neste momento o edifício está aqui, trancado, está o terreno e, portanto, o objetivo e a Câmara Municipal prevê a continuidade desta rua para sul e, portanto, em que vai fazer com que toda a fronteira do edifício fique, portanto, sobre essa rua, onde serão colocados diversos espaços de estacionamento, etc. Bom, tudo o que está definido no projeto. Podemos passar, Luís. Portanto, vamos ver agora o piso zero e vou deixar ao meu colega para apresentar esta parte, em termos funcionais, do edifício, quer do piso enterrado, quer do piso superior. Luís, a palavra é tua. Muito boa noite. Como o João tinha dito, o meu colega, este piso destina-se essencialmente a todas as atividades e só que estejam relacionadas com a hidroterapia e a fisioterapia e todos os cuidados acessórios para isso, com o conjunto de gabinetes necessários para que isso possa acontecer. Por outro lado, no piso. Aqui, espera, para trás. Aqui conseguimos ver, de uma forma já, numa simulação tridimensional, como é que a coisa se processará desde os acessos do piso superior até propriamente à zona da hidroterapia, e depois há aqui as zonas funcionais de maquinaria, de manutenção e tratamento de águas, por aí fora. Aqui em cima temos, sobretudo, a parte administrativa e a parte social, parte recreativa. Não tem nada a ver com os quartos, tem a ver com zonas de confecção de alimentos, de gabinetes técnicos, consultas, por aí fora, e zonas de lazer também, e todo esse tipo de gabinetes. Esta zona a zona inferior é visível desde aqui de cima por estas partes transparentes. Temos ainda aqui já um arremedo do que poderão depois ver com maior plenitude no andar de cima dos quartos, de uns pequenos pátios interiores para que quebram justamente a monotonia do edifício que se pretende, que são exatamente estas zonas que na planta anterior estavam aqui a verde e agora tridimensionalmente se pode verificar. Os quartos estão aqui separados por cores porque é como se fossem pequenos núcleos e cada um desses núcleos está virado para um pátio e dá diretamente para uma zona que está aberta para o exterior e com verde por aí fora, para além de toda a envolvente, não aqui deste lado da rua, mas para além de toda a envolvente que também tem um projeto de arranjos exteriores devidamente tratado. Por aqui, pela planta da cobertura, consegue-se ver, de facto, que existem uma série de zonas vazadas que vão permitir a interação e o convívio dessas pessoas, não só dos quartos entre si, como também com esta zona exterior, embora eles estejam na parte de dentro do edifício, não é? Por aqui percebe-se igualmente esse tipo de intenção. Estão também aqui zonas de exteriores onde se pode haver aqui relacionada com uma zona de cafetaria, uma zona de convívio que pode dar para o exterior e onde se consegue ver também a parte de baixo das instalações desportivas não, de piscina. Tem-se aqui... Sim. Queres falar? Sim. Portanto, da parte funcional que o meu colega referiu, apresenta-se um edifício em que também houve uma preocupação
de ir ao encontro daquilo que a Câmara Municipal de Gaia pretende para esta zona, que é, trata-se de uma zona residencial e nós estamos a fazer uma estrutura que tem 3.500 metros quadrados, é uma massa bastante volumosa, e daí o facto de termos tentado fazer que o edifício tenha estas reentrâncias. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quem caminha na rua não vai ver um edifício monolítico, vai ver um edifício que parece uma casa ou um edifício pequeno, depois um espaço vazio, depois mais um espaço sólido, depois mais um espaço vazio. E daí resultou esta arquitetura que é um pouco maciça, digamos, virada para a rua, mas com esses pátios, e o interior em que, para os utentes terem uma transparência entre os espaços e uma forte relação entre o espaço exterior e interior, portanto, existem diversas zonas envidraçadas, nomeadamente as salas dos polivalentes, atividades e restaurante, etc. Portanto, pensamos que se trata de um edifício de qualidade. É importante referir de que este equipamento social ainda pode sofrer alterações programáticas e, eventualmente, em alguns dos pisos, terá que ser adequado, eventualmente, quando fecharmos o processo. Ou seja, eventualmente, poderemos acrescentar algumas funcionalidades ou poderemos ter necessidade de fazer uma outra agora, quando apresentarmos o projeto com os novos alinhamentos e segundo a nova legislação do PDM. E, portanto, era isto que vos queria dizer. Penso que é um bom equipamento social, bastante confortável e de qualidade, que dará seguramente um grande conforto e uma grande segurança a quem o vá utilizar. Muito obrigado e parabéns ao COFRE pelo vosso trabalho. Ora, muito obrigado. Sim, sim. Ora bem, então agora o Sr. Presidente do Conselho de Administração vai nos dar uma pequena explicação, um ponto de informações. Feita esta apresentação, que agradeço, queria deixar aqui ainda mais algumas palavras. Que estamos numa fase, não é, portanto, numa fase inicial, portanto, numa fase de adaptação deste projeto, e só não avançou. É isso que muita gente pergunta, porquê é que não avançou? Não avançou porque aquele terreno foi comprado pelo COFRE, mas acaba por haver um prolongamento de uma estrada que não foi efetivada pela Câmara Municipal e acaba por o próprio projeto ficar encravado sem a saída. Quem vendeu esse terreno comprometeu-se a ceder o espaço para o domínio público, só que não fez. E, portanto, nós temos andado em negociações para que seja feita uma escritura de assistência pública para que nós possamos alojar o edifício naquelas condições, porque, efetivamente, a Câmara Municipal sempre disse que a estrada iria ter um prolongamento e que iria expropriar toda essa zona. Esta situação, portanto, arrasta-se há vários anos. Já tivemos várias reuniões com a Câmara Municipal, até que no sentido de tentarmos resolver a situação invertendo o próprio projeto para que a Câmara, na parte a norte, pudesse aceder uma faixa que é de domínio público para que fizesse a entrada. Que, no entanto, este projeto está concebido, tal como os senhores arquitetos o apresentaram, para que a frente do edifício seja no prolongamento da estrada. E esse prolongamento não está em nome do COFRE, porque se estivesse em nome do COFRE, nós já tínhamos resolvido essa situação. Nem sequer o podemos comprar a outro proprietário, porque ele tem lá mais um lote e esse lote ficaria sem qualquer acesso. Portanto, andamos em negociações com os herdeiros
que efetivamente tem demonstrado até prosseguir a vontade de quem vendeu aquele imóvel, no sentido de cederem esse espaço para domínio público. Nós, os senhores arquitetos, são testemunhas disso, andamos mês após mês, sempre em contactos constantes e portanto, temos todo o interesse em que este empreendimento seja feito. Nem, portanto, outra coisa podia ser. Portanto, nós não viemos para aqui falar lá nisto mês após mês ou ano após ano só para enrolar. Não é esse, portanto nós somos, temos muita vontade que este projeto ande portanto, adiante. Portanto, andamos ainda, portanto, ultimamente, que tivemos mais 2 reuniões na Câmara Municipal com os herdeiros e estamos a fazer todos os esforços para que aquele espaço possa ser cedido para se concretizar uma ambição do cofre e dos sócios, portanto, do Norte. Importa, por isso, trabalhar mais para garantir que este projeto rapidamente veja a luz do dia. Mas, como disse na minha intervenção inicial, a palavra será sempre dos sócios. Assim, o Conselho de Administração assume o compromisso de ir mantendo os sócios informados dos passos que forem dados. E mais importante, quando chegar a essa altura, porque este investimento é um investimento de vários milhões de euros, a concretização deste investimento será seguramente submetida aos sócios e seguramente que terá o aval, portanto, dos mesmos. Coloco-me agora à disposição para qualquer questão que os sócios entendam colocar. Ora, muito bem, sim senhora. Então, chegados aqui, eu peço sobre esta questão do terreno e também sobre o que já foi dito relativamente neste ponto de informações, pergunto, peço aos colegas, aos sócios do cofre que queiram intervir, por favor de o fazerem. Ora bem, sei que há aqui um colega que quer intervir, penso que... Não, é sobre os diversos. Mas os diversos é aqui no ponto de informações, portanto tem que ser aqui neste ponto. Sobre este assunto... Mas ali, não quer ir? Não posso falar daqui. Força. Mas diga-me só como é que é o seu nome? Olha, mas sabe o que é? Sabe qual é o problema? É que o problema é que os... Espera, deixa-me só dizer. É que os colegas sócios do cofre que estão lá em casa têm o direito também de o ouvir. Portanto, eu peço o favor de ir ali, está bem? É só, faça lá esse favor, vá lá. E diga-nos o seu nome. Então, senão eles lá em casa não conseguem ouvir. Ora bem, eu sou António Vieira e basicamente aquilo que eu venho falar é sobre um cruzeiro que vocês irão fazer no Mediterrâneo e, portanto, venho saber alguma coisa, inclusive se alguém terá aqui mais questões a pôr e eu gostaria de saber, portanto, todos os pormenores que, enfim, que possam... Quanto às instalações que vocês estão aqui a fazer em Gaia, eu espero bem não vir a precisar delas, mas com certeza que terão todo o meu aval, todo o meu apoio, que é de louvar, que o Norte bem precisa. E disse ali um colega, e disse muito bem, que é o senhor Sebastião, que tudo se faz em Lisboa, tudo começa em Lisboa e tudo acaba em Lisboa. Portanto, as coisas são todas feitas para Lisboa. O Norte não tem rigorosamente nada, absolutamente nada. Eu sou sócio há mais de 40 anos, desta instituição, ou desta associação, e ainda não beneficiei uma única coisa, que seja portanto, em prol
do meu benefício. Portanto, espero bem que vocês façam as instalações que têm aqui a fazer no Norte, do qual eu estou inteiramente de acordo, e isso é bom, e, portanto, é isso. Agora, sobre o cruzeiro, gostaria também de saber alguma coisa, que alguém que possa, enfim, dizer alguma coisa. Muito bem, mas E desculpem lá que eu não sirvo para estas Certo, coisas, não certo. tenho... Sobre não o tenho à vontade. cruzeiro, eu vou pedir o seguinte, deixa os seus contactos ali àquela colega Patrícia, depois ela entrar em contacto consigo para lhe prestar informações sobre o cruzeiro, está bem? Ok. Muito bem, muito obrigado. Ora bem, então, sobre informações, pedido de esclarecimento, quem é que quer mais intervir, por favor? Bem, entretanto, eu vou-vos dar mais algum tempo para poderes pensar e arranjar um pouco de coragem para fazermos aqui uma intervenção. Ora bem, mas eu vou já realizar isto. Ora bem, temos aqui algumas questões que nos têm chegado online. Penso que mais que um colega que nos questionaram exatamente o local onde fica o terreno. O terreno de Arcozelo. Esta edificação que tivemos aqui a ver e que todos nós fazemos votos para que seja breve a sua construção e disponibilidade aqui aos sócios acima do Tejo. Ora bem, então o terreno, segundo de acordo com a informação que eu tenho, o seu local concreto é a Rua Abreu Bacelar, número 256, Arcozelo. Penso que é isto, não é? Sim. Exato. Muito bem, onde fica o terreno. Muito bem. Agora, tendo chegado aqui mais a uma outra questão que temos aqui é o seguinte, há um sócio, que é o sócio Altino Barros, a questão dele é pertinente. É o seguinte, ele vem-nos fazer uma proposta, quer dizer que nós, desde já vos digo que nos tempos em que ela está a ser formada, ela não pode ser aceita por razões estatutárias e nesta Assembleia, porque esta Assembleia tem uma ordem de trabalhos e que não podemos passar à votação desta proposta, até porque ela não pode ser formulada nestes termos. Eu sugiro ao colega, ao sócio Altino Barros, que faça chegar ao COFRE, ao Conselho de Administração, esta sua proposta, para que o Conselho de Administração depois a possa levar em boa consideração e numa Assembleia Geral em que este ponto seja considerado, e depois então os sócios, tendo tido conhecimento prévio da proposta, depois sobre ela se possam pronunciar. A proposta do sócio é no seguinte sentido. Nós sabemos que há alguns sócios do COFRE que já são, e já tivemos aqui hoje nota disso 2, 3 vezes. Eu penso que eu próprio sou sócio do COFRE há 41 anos, que até fiquei assustado outro dia quando me deram nota disso. Pensei que era muito mais jovem, afinal não sou. E porque efetivamente são muitos anos de sócio, os sócios estão a pagar cotas, valores muito reduzidos. E a preocupação do nosso colega sócio é que, efetivamente, há pessoas a pagar cota para o COFRE de valor inferior a €1, inclusivamente. Pronto, mas isso é verdade. Hoje é um valor simbólico que, efetivamente, será adequado atualizá-lo, e a proposta do sócio do nosso colega sócio era no sentido de que se seja aprovada pela Assembleia Geral a sua proposta no sentido de que seja aprovado um valor mínimo que ele sugere que seja um valor de €1 ou €2. Eu penso que, pronto, efetivamente a proposta do colega faz algum sentido, mas eu sugiro a ele que faça chegar ao Conselho de Administração essa sua vontade, essa sua proposta, para que numa próxima Assembleia ela possa ser levada em consideração. Pronto, é isso que eu tinha a dizer ao nosso colega sócio Altino Barros. Muito bem. Eu tenho aqui agora uma outra proposta à mesa da Assembleia, que esta tem um caráter pragmático e é extremamente importante, que é uma proposta do colega Jaime Felipe da Silva Roxo Matos, sócio 108.551. A proposta que ele faz é no sentido da Assembleia aprovar um voto de confiança à mesa da Assembleia Geral para a elaboração da ata desta Assembleia,
para que a mesma possa ser, portanto, elaborada e se considere aprovada, para que tão breve quanto possível vos possa ser despenalizada. Portanto, isto é hábito, isto é já um aspecto que é habitual, é comum ser feito nestas Assembleias. E nessa medida, considerando então esta proposta do colega Jaime Roxo Matos, eu colocava esta proposta, que é para a elaboração e aprovação da ata desta Assembleia, punha esta proposta à aprovação. E nesta medida perguntava quem é que vota a favor desta proposta. Pois, entretanto pode ter chegado a lugar, não é? Pronto, sim senhor, muito obrigado. Ora bem, temos 33 votos a favor, eu pergunto quem vota contra? 0 contra. E quem é que se abstém? 0 contra. É que eu estou a perguntar isto porque, entretanto, ter chegado mais algum sócio. Pronto, então a proposta está aprovada por 33 votos. Muito bem. Ora bem, eu pergunto de novo a algum de vós que queira colocar alguma questão, algum pedido de esclarecimento, que queira nos transmitir alguma ideia. Não. Então, sendo assim, pergunto ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, tem mais alguma coisa para nos transmitir? Não. Pergunto ao Sr. Presidente do Conselho Fiscal, também não. Bem, e de certeza que vós não tendes mais nada para nos dizer. Muito bem. Então, sendo assim, eu quero agradecer muito a vossa presença. Quero também agradecer a presença via online, a atenção que os colegas sócios que estão lá em casa nos dispensaram. Quero, que é também já um hábito meu, deixar para o fim, quero agradecer aos funcionários do COFRE todo o trabalho desenvolvido, e estou-me a referir em concreto ao ano 2022, porque eu, tendencialmente, quando inicio essas assembleias, costumo esquecer dos funcionários do COFRE, mas eles são realmente um instrumento, uma peça fundamental também no funcionamento do COFRE. Portanto, nessa medida, quero agradecer também o trabalho, o empenho, o zelo e a dedicação dos funcionários do COFRE, para que não só estas assembleias sejam levadas a bom termo, mas todo o trabalho que é desenvolvido durante todo o ano, sequencialmente pelo COFRE. Muito bem, e então, antes ainda de encerrar os trabalhos, quero-vos agradecer mais uma vez a vossa presença, quero desejar-vos um Feliz Natal, umas ótimas boas festas e que corra tudo bem e que nós, digamos que os cenários que nós temos, as nuvens que nós temos aí por cima, quer dizer, dão-nos sinais, dão-nos indicações do que o ano de 2023 não irá ser um ano muito famoso, mas nós vamos seguramente contrariar tudo isso e vamos fazer do ano 2023 um excelente ano para todos nós. É isso que eu vos desejo, a vós, às vossas famílias e a todas as pessoas que vos são queridas. Portanto, agradecendo mais uma vez a vossa presença, desejo-vos Feliz Natal e boas festas e até uma próxima oportunidade. E dou os trabalhos por encerrados. Marcos.